O resgate da estabilidade, pessoal. Como eu expliquei, dá para você ver nesse gráfico, muitas vezes acontece que o processo, em vez de se manter estável, ele tem uma deterioração, tá? Então ele se deteriora ao longo do tempo e em vez de você ter um processo estável ao longo do tempo, existe essa queda. E o Kaizen, ele também é utilizado para fazer a recuperação, a restauração da estabilidade. Então, muitas vezes as pessoas se confundem. Quando nós tentamos fazer a restauração de um processo, você não está melhorando o processo. Você só melhora quando você parte de um processo estável e vai para um outro patamar. Agora, quando o processo ele cai, ele se degrada, você precisa fazer a recuperação, a restauração. E essa restauração é necessário fazer uma análise do ciclo SDCA. Então, o primeiro ponto que deve ser observado dentro desse ciclo de manutenção é se o seu processo realmente ele está padronizado. Por exemplo, nós estamos estudando o nosso caso prático de hoje em relação à parte de produtividade. Então, se nas operações de produção o seu processo ele está estabilizado, se você tem padrões standard, se você está usando os padrões, como você faz auditoria nesses padrões e como você age em relação a possíveis problemas que você encontre no dia a dia. Se você já tem esse processo estabilizado, esse processo dentro da rotina da liderança do dia a dia, dificilmente você vai ter uma deterioração desse tipo, ok? Você vai ter uma degradação, o processo vai se manter constante. Mas é possível em algum momento você ter um desvio em relação ao padrão e você, uma vez que cheque, você pode tomar algumas ações. Vamos avaliar então o ciclo SDCA na operação que a gente chama de RRC, né? É um recurso de restrição de capacidade, ou seja, gargalo. É nessa operação que você tem que ter a sua meta padrão muito bem estabelecida, muito bem padronizada. Então, ilustrando a primeira fase do ciclo SDCA na restrição, como que você pode construir a sua meta padrão ou como você pode revisar a sua meta padrão? Fazendo algumas questões, fazendo algumas perguntas. A primeira delas é qual é a meta, pessoal? Qual é a meta que o recurso de restrição de capacidade ou gargalo precisa atingir? Como essa meta ela vai ser medida pela operação? Como que essa meta ela vai ser divulgada e como que ela vai ser medida? Como os operadores vão fazer a mensuração dessa meta? Como ela vai ser acompanhada pelo líder? Né? De que forma que ela vai ser acompanhada? Qual é a frequência de acompanhamento? Vai ser uma vez por turno? Vai ser 2 vezes por turno? Qual é a frequência que a liderança vai acompanhar a evolução dessa meta? Qual é o feedback em relação aos operadores? Quando eles atingirem a meta, quando eles tiverem alguma dificuldade para atingir a meta, qual que vai ser o feedback? Qual que vai ser o comentário que a liderança precisa fazer efetivamente nesse processo? Qual é o plano para alguns itens crônicos que podem aparecer e interferir no atingimento dessa meta? Como que vai ser registrado esses itens crônicos? Como que algumas ações mais rápidas, que a gente chama de quick wins, como elas devem ser feitas, né? Como que a equipe pode tratar delas rapidamente? E como que aquelas ações crônicas mais complexas podem ser tratadas. Então tudo isso, pessoal, faz parte da padronização da meta padrão. Então se você quer pelo menos ter um processo estável, que não tenha tanta variabilidade, que não seja tão nervoso, que não tenha tantas oscilações, você acabe correndo algum risco. A primeira fase do SDCA na operação gargalo é começar a padronizar o processo fazendo essas perguntas.